Fala comigo, Marajá! Boa noite, nobre Cainita. É uma honra ter você em meus domínios. Eu sou o Rodrigo Marajá e esse é o Alpha RPG. Galera, hoje, dando sequência ao nosso novo quadro de entrevistas, eu tenho a honra de poder trocar uma ideia com esse cara incrível, anjo da guarda do Alpha RPG. Ótimo narrador, ele é dono do canal Crônicas da Meia-Noite, canal incrível que possui como foco principal as streams de jogos de RPG. Lá a gente encontra jogos de Vampire, Dark Ages, a épica crônica Pecados Carmesim, teve também Jerusalém by Night. Vocês encontram no Crônicas da Meia-Noite Call of Cthulhu, Cult, Wraith, Lobisomem, Changeling, Mage. Inclusive, estava rolando recentemente uma crônica maneira demais de V5, chamada Não Existe Amor em SP. Só conteúdo de primeira qualidade. Seja muito bem-vindo, Cristiano Cristo. Salve, galera do meu Brasil! Como é que vocês estão, porra, Marajá? Satisfeitíssimo pelo convite. Tô super animado por esse papo, né, de estar aqui pela primeira vez, assim, de verdade, no Alpha RPG. Eu tive participações ali de gravações das nossas sessões, de Hermannstad, mas agora aqui, né, tendo a oportunidade de trocar esse papo com você vai ser muito foda, eu tenho certeza. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Que isso, cara. É uma honra ter você aqui. Cara, Cristo, o teu canal, velho, ele é maneiro demais. Ele tem muito conteúdo, ele é muito diversificado, né? Mas me diz com sinceridade, cara, já iniciando esse nosso bate-papo, qual stream ou qual sessão de jogo que tu achou realmente a mais maneira de todas lá do Crônicas da Meia-Noite? Cara, é interessante essa pergunta, porque quando o pessoal chega a questionar isso, eles sempre pensam que eu vou responder que é vampiro, que é lobisomem, ou até mesmo que é cult, que é o meu jogo predileto. Mas o jogo, querendo ou não, que eu mais me diverti narrando no canal foi um jogo que quase ninguém assistiu. Ele foi feito bem no comecinho ali, o Crônicas ainda estava meio que se descobrindo em qual que seria o nicho de verdade que ele iria atuar. Eu sempre gostei muito de terror e eu queria botar muito terror ali, mas no começo a gente já estava meio assim, sem saber para onde ia. E eu sou um puta fã de Sons of Anarchy. Gosto para um Que caralho. isso, velho. Gosto, não, já vi 3 vezes essa merda inteira. Motoqueiro, motoqueiro? Assim, agora fica a vergonha, né? A mácula que é o meu passado negro. Eu tenho carteira de moto, mas eu Que... não dirijo, tá ligado? Eu não tenho, Ah, nunca quem tive não moto, pilota nunca, não, pô? não, nunca tive moto, nunca tive moto. Meu pai já teve, né? Tem atualmente, já deu uns rolês na moto dele, mas eu mesmo eu nunca tive uma, mas eu adoro o seriado Sons of Anarchy. Eu acho muito foda, né? E aí agora com a segunda, o segundo Temporada. seriado, o filho ali, né, que é o Mayans MC, também é legal, mas não é a mesma coisa do primeiro. Mas assim, tô divagando. O jogo que eu mais gostei de narrar no canal foi o Dice Rollers MC, que é um jogo onde nós acompanhamos aí a trajetória de um clube de motociclistas Que beleza, na hein? cidade de Los Angeles. Esse clube aí se chama Dice Rollers MC, né, motoclube. Motoqueiro. E é bastante, bebe muito, muito, muito de Sons of Anarchy. Então, pô, é uma parada de motociclistas num canal que inicialmente só tinha jogo de vampiro, chamado de Cthulhu e tal. Então era meio fora da temática que o pessoal curtia e conhecia. Totalmente fora. Então não tinha quase ninguém vendo essa porra, tá ligado? Caraca, mas tu É, jogou ou tu narrou? Eu eu não sei narrei, também né? esse Tipo, conteúdo. 90% das coisas que tem no canal acaba que foi eu que narrei. Sim. Mas, assim, esse aí eu narrei, foi uma das primeiras crônicas do canal e rodou ali junto com o começo da primeira temporada de Pecados Carmesim. E quem jogou comigo nessa daí foi o Léo Bigode, foi ali que eu conheci ele, o Amarelo e o Yuri, isso. Eram os três. E foi do cacete, foi do Foi cacete. bacana. Então foi. Esse foi realmente a sessão, né? No caso, o conteúdo do teu canal que você mais te divertiu. Foi, foi, Caramba. foi o que eu mais me diverti. Ele e os galhofas, né? Quando a gente vai fazer palhaçada, é sempre engraçado, então não tem como você não se divertir. Mas esse aí é a campanha que eu guardo com mais carinho, né? O Dice Rollers. Pô, legal, bacana. Cara, a gente percebe que em muitas das sessões, né, os jogadores que participam do teu canal, eles acabam caprichando pra caramba, inclusive no visual, né?
assim, em Star Trek, um dos jogadores se pintou todo de azul, né? Se pinta Se toda pinta, né? sexta-feira. Toda sexta-feira. E tá lá, pintado de Então, azul. assim, no V5, cara, o Matheus, que tá jogando de Malcaviano, né? Jogou de Malcaviano, ele usou uma máscara sinistra o tempo todo. Um dos meus amigos, o CG, ele tinha medo de assistir, velho. Então Tinha deu medo. certo. Então deu certo. Deu certo. Então, pô, você também, né, de Nosferatu, Chico Pombo, todo vestido ali, né, com chapéu, né, roupa com saco de lixo. Cara, fala pra mim essa experiência dos jogadores, né, se envolverem tanto a esse ponto, cara. Tu acha bacana? O que você me diz? Cara, eu acho maravilhoso. Enquanto narrador, né, quando você vê que os seus jogadores eles estão se empenhando para poder dar um pouco mais de vida pro personagem, para poder ter um pouco mais de imersão naquele jogo, para ajudar a construir o clima, mano, isso vale ouro, irmão, vale ouro, né? Porque é aquela parada. O jogo, né, de uma forma geral, né, ele é um hobby e a gente não ganha por isso. Se não é divertido, não vale a pena fazer. Se todo mundo tá jogando por obrigação, é chato, não é maneiro. Agora, quando a galera dá o sangue, o pessoal pensa no personagem, começa a fazer um monte de elucubração na cabeça ali, fazendo os planos cebolinha, tudo ali que vai fazer, vai tentar dominar não sei aonde, vai se juntar com o fulaninho, com o ciclaninho, pra derrubar o príncipe, o barão e o cacete, né? Ou pensa num figurino, não, eu vou jogar sempre usando a roupa tal, com a maquiagem tal, porque meu personagem é assim, se ele sofreu alguma coisa na crônica, eu vou tentar transparecer isso na minha feição. Porra, isso é muito Legal. legal. Eu acho maravilhoso. E eu sempre estimulo os meus jogadores a fazerem, quando eles podem, logicamente, não é uma obrigação, eu não coloco como obrigação pra eles, mas eu sempre estimulo, eu sempre falo, pô, se quiserem fazer, eu super apoio, tenho umas ideias. Quando eu tô jogando, né, e eu posso fazer, eu sempre gosto de fazer também, né, fiz quando eu interpretei o Setita Amin A mim, Al-Khaled, joguei é. o tempo O todo lápis de o ouro. lápis de olho, o turbante, os caramba, né? Com o Chico Pombo a mesma coisa. No Star Trek, no caso, a gente queria fazer uma coisa o mais imersiva possível, então todo mundo joga com o uniforme da Federação, com o PIN, É, a galera tem as patentes e caramba, cara, que bacana, o cara. Arconte, né, que é o Andoriano, né, e se pinta de azul, que é foda. Que beleza, cara. Isso lembra muito live action, né, cara? Você já jogou um live? Você tem experiência nisso? Cara, Em tem Brasília pouca. rola? Você é de Brasília, né, cara? Sou de Brasília, sou de Brasília. Nascido e criado Legal. aqui. É, Porra. Sim, cara, rola. A cena de live action aqui em Brasília, ela foi muito forte ali na década de 90, Brasil de uma forma geral, né? Teve esse boom de vampiro e teve um boom de live action. Eu, infelizmente, não peguei esse boom. Eu não participei, né, dos grandes momentos icônicos de live action que tiveram aqui em Brasília. Mas eu comecei a me envolver com isso há uns 3 anos, 4 anos atrás. Uns amigos já estavam falando, Cris, vamos lá, vamos jogar, é maneiro, contavam as histórias, sempre com muito brilho no olhar, com muito saudosismo. E eu comecei a realmente ficar muito curioso para saber como é que era. E aí, eu fui primeiramente numa reunião que teve da galera de live aqui de Brasília, que é a live oficial da OWBN, não sei se o nome é esse, é, que é o que. Se eu estiver falando errado, me desculpem, tá? Mas é basicamente a organização que cuida, One World by Night, né? OWBN, é isso mesmo. Que cuida do mundo das trevas mundial. Então, cada célula de cada cidade faz as suas ações, mas todas elas são interconectadas, porque tudo faz parte de uma grande história mundial que acontece simultaneamente no mundo todo e ela é gerida dessa forma. Então, tinha um grupo aqui em Brasília que jogava desde ali da década de 90 e que estavam voltando a jogar. Eu me juntei com eles lá e aí eu não curti. Eu não curti porque eu ia entrar com um personagem, tipo, começo de carreira, e é óbvio que vai entrar com um personagem começo de carreira. Vai entrar com o teu neófitozinho Neófito. ali, com o teu Eu vou neófito pra pra ser peão dos entender. anciões? Esse é que é o problema. É foda, né? Quando você tá jogando sei lá, um RPG de mesa, os anciões eles são NPCs. São NPCs que você interage, você tem contatos e tal. E uma das coisas de vampiro que é um grande problema pra mim é que os anciões eles são muito presentes, eles são muito poderosos e eles têm realmente todo um conjunto de elementos que sedimentam o poder deles. Então você, enquanto Sim. neófito, chegar na cidade e ter a ousadia
de desafiar o príncipe, tu vai morrer, irmão. Normalmente você não consegue nem É, falar com o príncipe. Porque você não tem é estado caixão específico e pra vela falar com o rei. preta, não tem. É, tu não tem. E mesmo que você pense, nossa, eu sou o gênio do Paranauê, eu vou fazer acontecer. Se você levar em consideração que o cara é uma pessoa paranoica, ele, para ter chegado naquele ponto, ele teve que vencer muitos antagonistas durante a sua trajetória, e para ele estar ali, ele mereceu estar ali, ele muito Com provavelmente certeza não sabe o que vai tu ser tá fazendo. É fácil. complicado. Então, assim, nesse live, mano, tinha uns malucos que tinha as fichas que era só. Era mais pintada, era mais preta do que branca, tá ligado? Tinha mais bolinha A do que bolinha espaço com branco. preenchida. É! Não tem como, irmão. Caraca, velho. Tinha mais coisa pintada do que coisa despintada. Aí eu dei uma Ah, brochada. Eu falei, porra, é foda. Porque eu não vou conseguir ter nenhum tipo de impacto numa crônica dessa. Porque não eu vai vou ter ser um relevância, merdão. né? Eu vou ser um merdão. Eu vou ser, tipo, sei lá, o coadjuvante do coadjuvante dentro da aventura dos caras que pica. Aí eu falei, não, aí eu dei uma desestimulada. Então, eu e o Beholder. A gente junto foi nisso aí, o Amarelo, que já fazia parte, chamou a gente. Aí eu e o Beholder, a gente meio que deu uma brochada e falou, não vou mexer com isso não. Foi Mas aí engraçado, teve né? uma Eu cheguei. outra. Pode falar. Não, até desculpa te cortar, mas aqui no Rio, quando eu organizei algumas lives, cada live, a gente não tinha uma sequência. Cada live era uma história, o pessoal fazia personagem novo, ia vestido de maneira diferente, Uhum. e era todo mundo nivelado, para que realmente, como você falou, todos tivessem relevância, todos fossem importantes, né? Porque senão, a gente joga RPG, os nossos personagens, quando a gente está jogando, são os personagens principais da trama, né? O objetivo é esse, a gente se divertir e o foco principal da crônica são os personagens dos jogadores. Quando você vai realmente jogar um live onde você entra como neófito e tem um monte de pica da galáxia, fica realmente esquisito, né? Mas Porra, não. segue, por favor. É, realmente, tipo, tu dá uma brochada, tu vê uma situação dessa e fala, porra, nada que eu faz, que o que eu fizer, o que eu pensar em fazer vai ser relevante, tá ligado? Então, realmente, tira grande parte da diversão do jogo, pra mim, pelo menos. É, mas aí teve uma outra oportunidade de uma galera que jogou com o Amarelo lá, também na década de 90, nos 2000 e o cacete, e eles estavam fazendo um live separado, esse aí era desvinculado do live oficial de Brasília, que ele teria uma história nova, ele teria personagens novos, todo mundo ia entrar com personagens novos, e aí a partir do momento que todo mundo entrasse, dali pra frente você vai fazendo o que você vai fazendo e você vai ganhando o que você conseguir ganhar. Isso é Vai justo, isso é evoluindo. legal, isso é interessante. E aí foi aí que eu tive essa experiência que foi muito maneira. Eu joguei com o Malcaviano, né? Eu joguei com um malcaviano que era um pastor evangélico que tinha Caramba. perturbação de ouvir vozes, né? Então, eu ficava pregando. Eu ia de terninho e eu ficava com a Bíblia embaixo do Caramba. braço, assim, eu ficava pregando. Foi muito legal, foi muito fera. Foi uma experiência maneira. E eu realmente gostei. E o fato de eu ter participado de um live, porque pra você ver, né? Eu tenho muita experiência, participei de 3 sessões de live só na minha vida. É, abriu muitos meus olhos. Muito mesmo. Para muitos aspectos, assim, sabe? Como, por exemplo, o uso, isso tratando de vampiro, logicamente, né? O uso dos antecedentes. Que muitas vezes, antecedentes no RPG de mesa mesmo ali, eles são vistos como realmente pontos e eles não têm, pelo menos da forma como é explicitado nos livros, eles não têm um efeito temático, eles não têm um efeito de plot point muito, muito claro. Agora, É, quando não você vai tem para um tanto live, impacto, né? aí quando você vai para o live, você fala, porra, meu, beleza, eu tenho aqui 3 pontos de influência polícia, eu tenho 3 pontos aqui de influência política, e eu posso fazer 3 movimentos com esses meus pontos, e aí com esses meus pontos eu posso fazer isso, isso e isso. Aí vira realmente um jogo de xadrez, né? A cidade vira um grande tabuleiro, cada personagem aí é uma peça nesse tabuleiro, e ele tem como movimentar outros usando suas influências antecedentes. Isso é muito maneiro. Isso É, realmente eu achei realmente, muito fera. os antecedentes passam a realmente ter mais valor, né, no live, né? Na mesa geralmente não tem, galera. Recursos fica muito subentendido, a galera também enche geração, e realmente a parte de influência, de contatos, começa a fazer muito mais sentido quando tá jogando um live, né? E você, Cris, você tem um outro hobby, cara? Você gosta de jogar um outro joguinho? O que você faz para se divertir sem ter o RPG? Ó, vamos lá, eu gosto muito de jogar videogame, jogos digitais de uma forma geral, né? E eu sou um magiqueiro, um card gamer, né? Me amarro pra cacete. Joguei
só Magic durante muito tempo. Assim, frenético. Durante uns 5, 6 anos ali. Não, eu joguei muito na minha infância, parei, como todo jogador de Magic que Vende tudo, jogou, depois compra acontece tudo isso. de novo. Foi uma bosta. No meu caso eu perdi, não foi nem vendi, eu tomei no cu mesmo. Eu, porra, era moleque, jogava, tinha minha coleção, minha família sempre se mudou muito. Eu me mudei muito, sempre tem de Brasília, né? Mas meus pais se mudaram muito durante a minha vida. E mudança é isso, né? Você sempre acaba perdendo uma coisa ou outra. E numa dessas eu acabei perdendo realmente a minha pasta de cartas. E eu nunca mais Qual o encontrei. prejuízo? Porra, com certeza. Tinha carta lá que hoje em dia vale muito dinheiro, porque naquela época não valia nada, né? Mas o tempo passa e Magic supervaloriza com o tempo. E aí, é, parei de jogar, voltei a jogar depois de um tempo. E aí, quando eu voltei frenético. Joguei bastante, joguei competitivo, né? Tive a Viajou, né? sorte. Pô, não. Tive aí a sorte e satisfação de ter vencido um PTQ, de ter podido jogar um Pro Tour. Joguei o Dragons Um of Pro Tarkir. Tour. Joguei um Pro Que Tour. isso, Joguei o Pro Tour Dragons of Tarkir lá na Bélgica, em Bruxelas. maravilhoso, velho. Porra, meu nome Experiência incrível. apareceu. Não, isso aí foi uma das maiores satisfações da minha vida. Meu nome apareceu na transmissão oficial da Wizards lá, pô. Que isso, velho. Porque o meu recorde de standard era um dos melhores que tinha. Eu fiz. Porra, no standard foi duas O rodadas. Foi Walker Point, quatro. Walker Point. Não, não, a mesma, né? Porque assim, que eram 4 rodadas de draft. Não, eram 3 rodadas de draft e 4 rodadas standard no primeiro dia. É isso? Não, Certo. 5 de standard. Era isso, né? Era 3 de draft e 5 standard. E aí eram 8 rodadas no Day 1. Você passava pro Day 2 se você tivesse um recorde de pelo menos 4 vitórias. Aí no Day 2 era a mesma coisa, 3 rodadas de draft e depois 5 rodadas de standard. Então totalizava 10 rodadas de standard. De No primeiro dia standard, você foi bem, foi isso? então, eu não treinei draft, né? Eu fui viajar e aí eu fiquei daquele jeito. Foi minha Putz, esposa, né? Falei, porra, vamos pra Europa, cara! Vamos pra Europa, vamos fazer Eurotrip. E aí vamos pra não sei aonde, vai pra não sei o que lá. E foi maneiro, mas eu acabei não treinando o draft em si, mas o standard eu tinha treinado bastante antes. Então, peguei um deck que era confortável pra mim e fui. E aí no draft eu tomei no cu absurdamente, surrealmente, assim, sabe? Eu só perdi, foi horrível. Mas em deve ter uma mistura compensação, de conhecimento com sorte também, né, cara? Abrir umas bombas, né? Tem. é, Abrir é, é- pacotinho é mas complicado, hein, cara? sim, sim, tem um fator aleatoriedade com certeza, mas conta-se muito mais o fator experiência e conhecimento do formato. Então, você Verdade. saber quais são as combinações, quais são os poderes das cartas, né, em escala. Então, quando você vai ter, sei lá, 15 cartas para escolher, você vai pegar aquela que para você, dentro da sua valoração de importância, é mais importante. E aí, no final, você vai ter um deck mais coeso, mais interessante. Então, assim, essa parte do conhecimento, né, do formato, eu não tinha. Então eu só tomei na bunda. Mas em compensação do Standard eu fui muito bem. Eu fiz 8-2 no Standard, né? Eu ganhei 8 vezes, eu ganhei 8 e perdi Caraca, 2. muito bom. Joguei, Cara, joguei com os pro players lá, foi legal demais da conta. Aí meu nome pô, apareceu na transmissão lá. Escrito errado, logicamente, né? Mas apareceu, aí nego tirou foto, tirou print, mandou pra mim, eu fiquei feliz pra caralho. Foi fera, foi uma experiência experiência incrível. maravilhosa, foi Pô, maravilhoso. legal, né, cara? Então, pra parar de RPG, videogame, Magic, porra, Leitura, maneiro, velho. e leitura. Leitura, Leitura, e caramba, cara. assim, hoje em dia é difícil você ver uma pessoa que não assista seriados, né? Seriado, com Então, vejo muito certeza. seriado com a Todo mundo, né? esposa, vejo muito seriado com a esposa, assisto muito Antigamente filme, era gosto. novela, né? Meu pai e minha mãe via novela, agora é seriado pra gente, é Netflix, é igual outro. Graças a Deus, né? Eu acho que não ia ter saco de ficar ali vendo novela das 8. Você é doido, não dá pra mim não. Mas antigamente Já era o que tinha, né? Eu tô ligado, assim, dizer que eu nunca assisti uma novela na minha vida seria demagogia. Lógico que eu já assisti, já vi algumas ali, pô. Aquela da Nazaré Tedesco, assisti sim, Eu vi isso aí. mas, o Clone, vi o Clone, mas, porra, se você botar na balança ali, comparativamente, uma novela da Globo e um seriado, mano, pô, não tem como, é Tem outra nem como, coisa. tem nem como comparar, né? É. E aí é Mas vem cá, isso. voltando a falar do Magic, cara, Hum. a galera do Magic, daí de Brasília, era a mesma galera que jogava os lives de Brasília? Ou eram pessoas diferentes, turmas diferentes? Cara, eu não sei, porque como eu te falei, eu não participei, né, dos lives no passado. Eu fui participar só por Ah, agora. sim. Então, Agora, né? antigamente eu não sei se era a mesma galera, se não era, mas do pessoal, que quem me levou pro live foi o Amarelo, e o Amarelo eu conheci no Magic, né? Eu Ah, conheci o Amarelo legal. Pô, não jogando Magic. sabia. É, eu Bacana. conheci o Amarelo jogando Magic, a gente jogava Magic e tal, se conheceu lá.
E aí depois, quando eu comecei o canal, né, que eu chamei pra jogar a Crônica de Vampiro comigo, eu nunca tinha narrado pra ele, nada do tipo. Foi até interessante porque quando comecei o canal, né, que foi com... Teve coisas antes, mas eu considero o começo do canal de verdade aí, com Pecados Carmesim. Eu botei um post mesmo, né? Tá aqui, essa aqui é a crônica, são tantos jogadores. Manda pra Que mim quem alguém tá tiver interesse. interessado? Manda pra mim quem tiver interesse. E aí eu tive sorte que os jogadores, de uma forma geral, foram bons, né? Do pessoal que tava ali, o único que eu já tinha jogado RPG com era o NPC. Eu tinha jogado RPG com NPC antes e tal, não sei o quê. Mas os demais não. O Amarelo eu conhecia. E aí, quando ele falou que tinha interesse, eu falei, lógico, irmão, vem cá. A gente tira pra cacete, vamos Show. jogar junto. E os outros dois eu não Ah, conhecia. E eu acabei conhecendo jogando e foi tipo uma grata surpresa. O Ghost pô, né? e o Sr. Ogro. Pedro, né? Isso. Pô, legal, bacana demais. Cara, assim, fazer uma observação aqui, né? Eu estive em Brasília para jogar Magic, mas infelizmente a gente não se encontrou, né, Cris? Curiosidade, né, cara? A gente tem Pois é. amigos em comum, né? Eu Uhum. tenho vários amigos em Brasília, né? Como é que o mundo é pequeno, né? Inclusive, também não só em Brasília, a gente teve alguns anos atrás no National Legacy de Magic, e a gente provavelmente estava no mesmo ambiente, no mesmo local, e a gente ainda não se conhecia, né? Como é que são as coisas, né? Pois é, pois é. Eu joguei dois Cara, Nacionais Legacy. Foram lá na Devi. mas devia, eu estava também. A gente devia estar lá próximo e não sabia, né? Sim, Anos sim. atrás, né? Pô, como é que são as coisas. Cara, mas Pô. me diz uma coisa, como é que você conheceu o RPG, cara? Você jogava Magic aí, como é que foi conhecer o RPG? Alguém levou um livro? Como é que foi? Cara, na verdade eu não tive influência de ninguém pra começar a jogar RPG. Eu comecei a jogar Caramba. RPG da seguinte forma: tava andando, jovem cristianinho, no shopping com sua mãe. Passa-se em frente a uma livraria e na vitrine tem aquela box bonita do First Quest, que era de Meu primeiro AD&D, também, meu primeiro também. que era de First Class. AD&D, tinha os bonequinhos, vinha um CD pra sonorizar a sessão, sabe? Tinha os Você tinha quantos anos? mapinhas. Pô, eu devia ter o quê? Uns 12, 14, por aí. Caramba, cara. Mas assim, não era muito velho, não. Eu devia ter entre 12 e 14 anos de idade, por aí. E aí, bicho, eu vi o livro, pirei, achei maneiríssimo, a arte da capa, né? Que é o grupo de exploradores aí, pá, o guerreiro, o anão. Eu falei, caralho, que foda. Eu já Já gostava de tinha ler pra ficha caramba. pronta, né? Não, Nem no livro de. vinha com a ficha Já vinha a pronta, ficha tinha, pronta, né? vinha as fichas As- prontas, ah, vinha os caderninhos de magia do clérigo, do mago, É né? Tinha, verdade. tinha os bonequinhos de inimigo pra você colocar, esqueletos, cacete. Pô, era muito maneiro, sabe? É uma ótima forma de introduzir alguém no mundo de RPG, era o First Quest. E Ah, aí, e mano, vamos. eu vi a caixa, pirei, fiquei louco, falei, caralho, muito foda. Enchi o saco da minha mãe pra cacete, né? Até que eu acabei não apanhando, né? Porque quando você enche o saco demais, você acaba tomando a chibatada. Ela não falou, não, na volta a gente Mas. compra, na volta a gente compra. Falou, mas eu lembrei na volta, irmão. Aqui, ó, Stokes, né? Não, eu lembrei na volta, enchi o saco. Aí acabou que eu consegui, né? Ganhei de aniversário. E li, achei maneiríssimo. E morava na 312 Norte, aqui na Asa Norte, em Brasília. Peguei a galera do prédio, descemos ali pro Pilotis e todo mundo sentou ao redor do mapa, eu lento, e Caramba, falando o que tinha que fazer. Eu não sabia nem que era RPG. Foi aquilo ali, meu primeiro contato. E maneiro. foram vários TPKs. Vários Cara, TPKs. Vários, porra, você morria vários todo mundo. TPKs. A minha primeira experiência com RPG foi narrando, e eu já comecei narrando vários TPKs. Porque o nego não conseguia passar do começo do jogo. Porque A as parada sempre foi pessoas. matar personagem de jogador, Pô, cara. a Então eu culpa fiquei não é vergonha. minha, a culpa não é minha. Eu nunca matei um personagem de jogador. Os jogadores se matam, a verdade é Ah, essa. sei. Jogador se mata. Sabe por que jogador se mata? Olha só, isso eu lembro É, claramente. O mago no AD&D tinha 4 pontos de é. vida, irmão. 4. Magrinho, magrinho. Você podia rolar também, né? Nutrido. Era de 4 pontos de vida. Mas você começava com 4 pontos de vida. O esqueletinho que você enfrentava na início da dungeon dava D6 de dano. Cacete. É letal O demais, cara. mago queria ser o cara que ia na frente. Ah, não. Então Aí tem que faz o mais é que horror, né? morrer, né? Tem que morrer. Tem que morrer. Rapaz. Então, não fui eu que matei. Não foi o esqueleto que matou. Foi o mago suicida que foi na frente. Foi na frente, é verdade. Mas é isso, é isso. Mas, porra, eu tenho até hoje aqui algumas partes do First Quest, mas eu perdi grande parte dele, né, na mudança. Mas eu Caramba. sempre quando encontro aqui eu fico muito saudoso.
E como é que foi o salto de um RPG desse bem, de certa forma, fantasioso, né, infantil, para o vampiro, velho? Vampiro, a parada mais dark. Como é que foi? Cara, foi bem tranquilo, na verdade, assim, sabe? Eu comecei a jogar com D&D, né? Joguei D&D bastante. Joguei a maioria das edições, joguei o AD&D, terceira, 3,5, 4 que eu gosto bastante, as pessoas podem me criticar aí, mas eu gosto bastante da quarta edição, foi onde eu joguei mais D&D, foi na quarta edição, e a quinta, a última que saiu. Joguei praticamente todas, e é, gostei bastante da experiência de jogar todas elas. Só que aqui é o negócio, né? As narrativas, elas são basicamente as mesmas, a temática é basicamente a mesma. Se repete muito, de certa forma, né? Sim, isso não é ruim, mas teve um determinado momento ali com a Dragão Brasil, cara, vindo, eu lendo, que, porra, tinha uma cacetada de outras possibilidades, de outros jogos. E na Dragão Brasil mesmo tinha lá, falando de vampiro. Eu falei, caralho, vampiro é maneiro. Vampiro é fera. E foi aí. Eu peguei, dei uma lida pela Dragon Brasil, consegui um livro emprestado de um amigo, li o livro, achei fera, mas não joguei ele de cara. Demorou muito tempo para eu conseguir jogar Vampiro. Eu tinha lido o livro básico, mas para poder arrumar um grupo de jogadores demorou, porque a galera que jogava comigo só queria jogar D&D, né? Hum, E aí eu depois consegui, joguei e pô, me apaixonei pelo jogo, achei realmente maneiríssimo. No começo, não vou negar, né, que foi super-heróis da noite, irmão. É isso aí. é. Né? Eu tava no meu D&D, eu li o livro, eu É. era moleque, tinha um monte de poder Foi X-Men pirotécnico puro, foi maluco. Vampiro Ah, X-Men. com certeza. Foda-se a máscara, limpa o cu com essa merda. Katana, E moto, sobretudo, irmão, óculos sobretudo. escuros de noite, óculos escuros de noite, rapidez e potência, foda-se. Era isso, era isso. Os Era malcaviano isso. pantufa Na verdade, todo retardado, mundo, né, tinha. cara? Tinha os malcaviano mongol, né, que pegava granada e soltava no meio da pessoa e ficava rindo. Tinha, claro que tinha, né? Quem falar que nunca jogou, se você jogou Vampiro quando você era mais novo, né, muito possivelmente você fez isso, até você mais velho, Fez deve ter isso, feito é. também alguma vez. Nossa, Então, eu assim, lembro que o Bruno, um camaradaço meu, o aham, padre, ele narrou, foi a primeira vez que eu joguei Vampiro, ele narrou, e eu lembro, cara, que uma das cenas foi alguém pegando uma bazuca. Eu falei, caralho, uma bazuca, velho, que mundo é esse, cara? Antigamente era assim, né? sim, mas é aquela parada. Foi divertido pra mim na época, né? Eu me diverti bastante com a ideia de horror urbano, ser uma coisa fantasiosa, mas ainda assim muito mais próxima da minha realidade. A gente jogou em Brasília, irmão. Então, pô, tava indo pra escola, sei lá, eu passava na frente do lugar onde, sei lá, no final de semana eu tinha lutado com um maluco ali, um lobisomem, Narrou uma... Ah, vocês né? narravam no próprio ambiente, era bem Sim, ali era, mesmo, a era mesma Brasília coisa. by Night, era Brasília by Night. Então, Caramba, assim, maneiro, maneiro. você transitava pela cidade e você via lugares que tinham sido palco de cenas que aconteceram. Então era muito legal, sabe? Então, meu primeiro contato foi dessa forma. Eu li primeiro o livro, demorei muito tempo para conseguir jogar. Quando joguei, arrumei uma galera para jogar, né? Teve essa experiência Super-Heróis da Noite. E aí, com maturidade, com crescimento, com entendimento de A temática do proposta do jogo jogo. realmente, né? É. Eu fui amadurecendo e fui entendendo que não é errado jogar assim, porque errado é não jogar, né? Mas esse não é o jeito recomendado, né? Não foi assim que o jogo foi pensado. E aí eu comecei a jogar da forma como o jogo foi pensado. E aí eu comecei a me divertir muito mais. Sim, com certeza. E atualmente, depois de passar por todas essas experiências, né, com vários jogos diferentes, qual é o seu jogo de RPG preferido? Cult, Divindade Perdida. Sem sombra de dúvida. Com Vai certeza. ser de terrorzão brabo, né? Não, sem sombra de dúvida, irmão. O sangue corre negro e grosso, não, brincadeira. Mas, cara, eu me amarro. Eu sou aficionado em terror, né? Eu adoro terror. Tem aqui meu pinhead que não me deixa mentir. Aqui, ó, coisa linda. Gritão aqui, ó, na prateleira. Cara, Sempre pô, comigo. legal. É, e aí, Cult. Antes de Cult, né? O meu jogo predileto era Demônio à Queda. Eu Caramba. gosto muito de Mundo Muita das gente não Trevas. conhece, né? Pô, a grandíssima maioria não. E o povo Poxa. que ouve falar, às vezes fica com preconceito, né? O Brasil, de uma forma geral, é um país muito católico. E Verdade. você jogar um jogo que chama Demônio,
Mônico. já naturalmente chama a atenção Já, negativamente. E já aí, complica, né? imagina um jovem, um garoto, um mancebo, chega em casa, na sua Diz que o mochila tem demônio. um livro, tem esse livro aqui, ó. A Aqui mãe do fala, lado. pô, o que que houve É, com meu filho, tá aqui, cara? tá aqui. Chega em casa, tá lá. Porra! Demônio, a queda. Demônio! E tem a porra de um pentagrama aqui, tá ligado? Aí É complicado pros a pais mãe vai. entenderem. Ah, cara, não tem nem como. A mãe vai olhar e fala: Meu filho virou satanista. É culpa do RPG. Vou É. levar você pra conversar com o pastor. Ah, vai pegar os livros, vai fazer uma fogueira. Não tem como. Eu acho que É tem muito muito disso. Mas na minha complicado. época, Cristo, eu lembro que antes de lançarem Demônio à Queda, eu acredito, existia um livro que eu não joguei, tá? Mas eu lembro que existia um livro chamado Innomine. Tem. É da Steve E era Jackson muito Games. puxado. É. É o quê? Da Steve Jackson Games. Isso, em nome. Do GURPS, da galera É, do. da galera do GURPS. Caraca, velho. Eu lembro que o tema era parecido, ou não, eu tô enganado. Sim, sim, sim. O Eu Innomine é acho o que o mesmo nome era esquema, né? Innomine Satanis Veritas também, não sei se era isso. Eu lembro, era Innomine, mas Aham. era puxado pro lado de anjo, lado de Isso. demônio, era bem isso, né? Sei muito pouco Conhece de esse jogo? Innomine. De nome, nunca joguei Innomine, né? Eu tenho um PDF dele aqui, mas não li inteiro, li só o começo. E o que eu sei de Innomine realmente é que as aventuras elas giram em torno de anjos e demônios. Eu imagino É, que seja um embate, um tipo de enfrentamento entre essas duas entidades aí. Mas eu posso estar eu também. completamente errado. Mas o que eu Não, eu sei é também não isso. sei, mas eu lembro da capa. Eu Mas lembro a que a capa era capa um é. anjo. É, Sim, sim. A capa original de Cult também tinha tipo meio que um anjo caindo. Esses livros, de uma forma geral, eles eram. E ainda são, né? Muito mal vistos. Você pega um livro de RPG que tem Satânios no nome, tem um anjo caindo. ido. Porra, é No foda, vai dar Brasil, merda. irmão, no Brasil, aí é too much. Vai chegar a sua tiazinha Carol, vai ver que aí vai É. começar a querer te benzer. Não A vai dar maioria é certo. católico ou é crente, parceiro. Então, porra, uma merda É. que você vai arrumar. É, não é fácil não, cara. Vai levar você para conversar, para sessão de descarrego. Vai, com certeza. Mas assim, ainda bem que os meus pais, eles nunca tiveram nenhum tipo de problema com relação a isso, né? E eles nunca grilaram uns tipos de jogos que eu jogava, eles só não gostavam muito de jogos violentos, como por exemplo Counter-Strike. Isso eles Porra, tiro reclamavam. pra cacete, a bala comendo. Counter-Strike, por exemplo, 007. porra, me amarrava em jogo de tiro. Quando eu era moleque, nossa, eu dava os perdidos em casa, né? Pra poder ir nas Lan Duke House, Nukem. época da Chegou a Lan pegar House. Duke Nukem? Doom. Joguei Quake, Duke Nukem, Doom, Quake, velho. né? Todos esses Caralho. Heretic, todos esses aí eu Caramba. cheguei a Medal jogar. of Honor. Com certeza, jogava com meu tio demais da conta. Mas o Counter-Strike foi um momento muito particular porque é aquela época das Lan Houses, né? Então a galera ia pra Lan House pra jogar. E aí, pô, eu sempre dava uns perdidos muito louco, né? Eu Matava a precisava aula pra jogar matava Counter-Strike. a aula. Não, aula mesmo, porque aula mesmo era muito foda. Minha escola era difícil pra você matar a aula. Maneiro. Mas, por exemplo, eu tinha aula de inglês, eu tava perdidaço no inglês mesmo e foda-se. E tinha vezes que eu dava perdido e eu encontrava o meu irmão dando perdido também. Então, os Tá, que dois isso, assim, né? sabe, no mesmo lugar. Aí um olhava É pra bom cara que do ninguém que outro. aguenta ninguém. É isso aí. Um olhava pra cara do outro e falava, tipo, a gente não tá aqui. E vamos jogar. É isso. Mas, Pô, pô, bons legal. tempos, bons tempos. Cara, mas voltando pro canal, vamos falar do Hum. Crônicas. Cara, eu já percebi ali, tu narra de tudo. Cara, como é que tu consegue lembrar de regra, de lore? Cara, e misturar uma hora tu narra um sistema, outra hora tu tá narrando mago, outra hora tu tá narrando vampiro. Cara, como é que tu não se embola, velho? Eu não consigo. Eu não Cara, consigo. eu me embolo. Eu me embolo. Eu realmente me embolo, né? Tem momentos ali Dá que pra você ter pede. controle total do que tá acontecendo, velho. Então, Não dá pra perceber que você tá embolado, não, pô. eu me embolo, mas eu não fico completamente perdido. Tem momentos aí que eu peço pra fazer um teste de uma perícia que existe em um jogo, mas não existe nesse que eu tô narrando. Sério, Né? aconteceu? Pô, já Caraca. aconteceu várias vezes. Eu falo, não, faz um teste de tal coisa com tal coisa. Aí, mas não tem na ficha. Eu falei, mano, é porque a gente tá jogando Dark Age, não existe isso. Então usa isso com isso, sabe? Acontece, Maneiro. acontece. Mas isso é o de menos pra mim, né? Por exemplo, se você vai narrar World of Darkness, se você entende o conceito mecânico por trás do Storyteller, que é o sistema base, você consegue narrar qualquer um deles.
além do sistema base, você tem as peculiaridades de cada cenário. Então, o vampiro vai ter ali eh, as mecânicas de humanidade, as mecânicas de virtudes, vai ter ali, logicamente, né, as disciplinas. Então, você tem um entendimento de como é que elas funcionam, você consegue narrar numa boa. O problema é que as pessoas muitas vezes elas têm essa concepção de que para você narrar, você tem que entender completamente todas as As regras, regras, todo o o lore, caminho é esse. tudo. E aí não dá, irmão, não dá, não dá. Não tem um narrador que sabe a porra toda, não tem. Porque ninguém sabe tudo perfeitamente, né? Então, a ideia é, o narrador ele tem que, com certeza, ter lido o livro, isso aí é a pré-requisito para Prescindir. mim. Isso é o pré-requisito para mim, né? Muita gente hoje acaba recorrendo para a tradição oral, uma pessoa explica. Tem muita gente que está aprendendo com o YouTube. O YouTube é uma ferramenta maravilhosa, né, para poder fazer repasse de conhecimento, para poder difundir isso, para poder realmente deixar mais democrática essa informação. Mas isso ainda, para mim, pelo menos, não substitui a leitura do livro. Né? Isso serve para você te dar A um primeira coisa é ler o textozinho, né? livro. É. Isso serve para poder te despertar um interesse, para poder te motivar, para poder explicar alguma coisa que ficou ali talvez um pouco nebuloso, mas ele não substitui a leitura do livro em si. Então, a primeira coisa é ler o livro. Ler o livro, você sabe a ideia temática do jogo e você sabe as mecânicas que estão ali. Você decorou as mecânicas inteiras numa leitura? Tu não decorou. Claro que E não. não é obrigatório que você tenha decorado. Então, o que eu faço? Eu normalmente pego, quando eu vou narrar um jogo novo, pego ali o livro, e aí eu tenho um bloco de notas onde eu coloco ali as mecânicas resumidas. Então, por exemplo, isso aqui funciona desse jeito, isso aqui funciona assim, 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 assim. E aí eu uso aquilo para consultar, caso em algum momento eu me embanane. Mas RPG, de uma forma geral, todos eles são muito semelhantes, né? É um jogo teoricamente colaborativo, né, de certa forma. Teoricamente Então, não, ele é é, colaborativo. Ele com certeza é colaborativo. O a história vai RPG. ser colaborativa independente de Uhum, serem aliados ou não, mas a história que vai ser contada uhum. exige a colaboração de todos que estão participando. Exatamente. Eu particularmente não gosto de RPG solo, exatamente por causa disso. Porque você perde uma característica do RPG que para mim é uma das mais importantes, que é a socialização. Que é você estar junto com outras pessoas ali em um Pessoa. período de tempo, todo mundo junto trabalhando para construir uma história que seja envolvente e interessante para todos. Então, para mim, RPG é isso, né? É uma construção emergente de história. As pessoas juntas trabalharem para poder fazer com que uma ideia, um gancho, um elemento se torne realmente uma história. Né? Então, isso aí enquanto RPG de uma forma geral. Agora, enquanto sistemas, os sistemas de hoje, os sistemas modernos hoje em dia, eles são todos muito semelhantes em detalhes, né? Então, por exemplo, você As vai na... rolagens, né? você vai narrar, por exemplo, Mundo das Trevas. Se você sabe como é que funciona o Storyteller, você consegue narrar qualquer um deles. Você realmente consegue narrar qualquer um deles. Pode ser que você não tenha toda a desenvoltura necessária para poder narrar Mago, porque ele é muito abstrato em grandes aspectos. Sim, pode ser. Mas você consegue narrar. Basta você querer montar uma aventura e botar pra frente. Você pode narrar demônio a queda? Pode, porque é a mesma coisa. É o mesmo sistema. Você vai, hoje em dia, aprender como é que funciona um jogo PBTA, um Powered by the Apocalypse. Se você aprendeu como é que ele funciona, você consegue narrar qualquer jogo PBTA. Ult é um jogo PBTA, Inclusive Monstro coach, da é. Semana é um jogo PBTA, você tem Monster Hearts 2, PBTA também, maravilhoso, tem no canal, foi bloqueado por causa do Bon Jovi, maldito. É... Faz parte, cara, faz parte. acontece, acontece. Mas então, Mas independente de sistema, que a gente já começou a falar um pouco mais de regras, eu queria falar mais sobre a tua preparação em relação à história. Porque, cara, eu tive o prazer, né, de participar de um jogo de cult no teu canal. Foi a primeira vez que eu participei de uma stream, tá? Foi a primeira e única. Cara, eu fico feliz pra caramba pelo convite. E eu percebi ali, cara, que você se preparou para narrar aquela história e demandou um esforço, realmente um empenho. Se passou, né? Foi cult nos porões da loucura, né? Esse foi o título da crônica. Se passou, cara, deve ter ficado especialista em manicômios, né, cara, em hospícios, porque você leu livros,
assistiu e recomendou para a gente documentários, séries que falavam sobre o tema. Então, a gente percebe ali uma dedicação na hora de narrar, cara, que realmente você se empenhou em dominar aquele tema para poder narrar o mais realismo possível. Fala para mim dessa preparação. É, é bem isso mesmo, é uma questão de preparação mesmo, né? Como é que eu normalmente faço? Eu escolho primeiramente o tema que eu acho que é interessante. No caso, Barbacena, para mim, era um tema interessante. Quando eu descobri a história do Manicômio Colônia em Barbacena, eu pirei. Eu falei, caralho, irmão, como é que isso aqui não é mais divulgado? Como é que uma atrocidade dessa, com esse nível de brutalidade, de desumanização, não é algo mais visto ou conhecido? Caraca, como assim? Tipo, isso aí deveria ser algo que a gente aprende na escola, né? Que eu Para imagino que não se que repita até, né? exatamente, que é muito absurdo, cara, é muito Muito absurdo. pesado, né, Cris? O Cara, eu Colônia senti é. realmente o peso da narração do tema. Porra, velho, foi. Cara, assista, galera. Assista o Cult nos Porões da Loucura. É pesado, velho. É Foi. foda. Não é para qualquer um, de verdade. Ele é um jogo com possibilidade de muitos gatilhos. Então, no começo eu explico, né? Qual que é a proposta, o que vai acontecer e tal. Então, se você se sentir confortável, assista realmente. Se não, tem vários outros jogos no canal, você pode escolher qualquer um deles aí e mandar ver. Mas então, eu primeiramente fiquei sabendo da história. Li um artigo que as pessoas publicaram, acho que num desses grupos do Facebook de RPG, eu acho que deve ter sido até mesmo no grupo de cult. Eu peguei e li, eu falei, caralho, irmão, não sabia disso aqui não. E aí eu fui atrás de mais informações, encontrei o livro, né, que retrata realmente, né, os acontecimentos do Hospital Colônia de Barbacena desde a sua criação até o período de encerramento das suas atividades, o que aconteceu, vai retratando ali alguns Foi a acontecimentos fundo, né? específicos. Realmente, cara. O livro é muito grande e a jornalista que escreveu, né, ela escreve legal, então não foi algo, sei lá, difícil de ler, assim. E foi interessante pra mim, porque eu ficava lendo aquilo e eu ficava, mano, como que pode isso aqui ter acontecido? Como é que alguém faz um negócio desse com outro ser humano, cara? Isso é um absurdo. Meio que não E, acredita, né? Caramba. caraca, não, e foi desse jeito. E aí eu fui lendo, eu falei, isso aqui é um cenário pra um jogo de cult. Não para eu tentar pegar isso aí e só utilizar ele como sei lá, um cenário absurdamente pesado por ser pesado. Não, porque isso mostra que muitas vezes o ser humano é o pior monstro que existe no mundo, cara. Então, pode ter influência demoníaca, foda-se. Né? Nada ainda O ser vai humano. ganhar do ser humano que tem a capacidade para o mal e quando ele quer usar, ele realmente se supera. Então foi isso. Eu li um livro, eu assisti os documentários, como você mesmo colocou, né? E eu fui fazendo anotações sobre tudo isso. Peguei uns artigos da época que foram escritos, por exemplo, Os Porões da Loucura. Nos Porões da Loucura é o título de uma série de artigos que tinham sido escritos quando dois jornalistas tiveram a permissão de entrar no Colônia. Eu usei esse título para a campanha, que eu achei um título muito bom, né? E que conversava muito bem com a proposta do que eu queria passar. Então, eu me baseei em tudo isso, eu estudei tudo isso para poder montar o jogo de uma forma que ele fosse o mais realista possível. Isso é uma coisa que eu gosto bastante. Né? Enquanto eu estou narrando, até mesmo quando eu estou jogando, eu gosto muito de tentar passar realismo. Então, quando eu vou E o narrar, próprio Pecados Carmesim também, né, cara? Você traz detalhes ali, tanto na primeira temporada, mas isso ficou, para mim, no caso, mais explícito na segunda, quando você detalha ali as questões que estão acontecendo naquele momento da França, né? Parece que realmente você estuda o tema, o ambiente, para trazer isso e implantar no jogo, né? Para ficar bem uhum. realista. Mas eu estudo bastante. No caso da segunda temporada de Pecados Carmesim, eu comprei livro, eu li, Né? cara, Queda da a quantidade, Bastilha, mano, Revolução a Francesa. quantidade de informação que eu tive que estudar e aprender para poder narrar a segunda temporada de Pecados Carmesim foi realmente pesado. Eu demorei muito tempo para poder compor o cenário, né? Montar a cidade de Paris do jeito que eu queria, final do século XVI,
ver como é que era a população parisiense dessa época, como é que eles se portavam, como é que era a infraestrutura da cidade, como é que era a estrutura social, né? Como é que eu poderia encaixar vampiros importantes dentro de uma cidade como essa, que era a maior metrópole ocidental do mundo no século XVI, né? Era extremamente populosa, cosmopolita, né? Tinha grandes problemas, né? Porque a cidade de Paris não era bem quista pelo Rei Sol, né? Luís XIV não gostava de Paris, tanto que ele leva a capital francesa para Versalhes, né? Ele já Verdade. tinham tentado matar ele algumas vezes, então ele vai para Versalhes, ele faz seu palácio. Então, cara, eu tive que pesquisar muito, muito, muito. E isso não foi ruim para mim, porque eu gosto bastante de história. Eu me amarro em história, eu acho maneiríssimo. Então, para mim acaba sendo um prazer. Mas eu acho que para você poder narrar uma coisa assim, e você querer narrar bem, realmente, né? Porque narrar, você pode narrar do jeito que você quiser. Você pode se divertir, os jogadores podem se divertir, mas pra mim, né, para poder ter o que eu considero algo que eu termine e falo, pô, tô orgulhoso desse negócio que eu fiz, tem que ter um preparo prévio para poder entender realmente como é que é o contexto daquele momento, para poder tentar passar verdade no que eu estou trazendo para os jogadores, né? Descrever como é que são os aromas do lugar, como é que é o cenário de uma forma Campos Lírios, geral, Campos como é que são Lírios. isso, como é que são os, sei lá, os mortais desse local, no caso que a gente tá falando de um cenário que foi de vampiro, né? Como é que os mortais reagem, como é que você interage com eles, tudo isso, para que não fique simplesmente um cenário que tá lá, Paris, final do século XVI, mas aí parece com Nova York, no final do século XX, Poderia ser que qualquer é, lugar, né? que Poderia é ser qualquer cidade. igualzinho Chicago, que é igualzinho São É. Paulo. Não, mano. Tem que ter alma, tem As que ter coração, peculiaridades, tem que né? ter os elementos. E é importante, né? E no caso de Pecados Camesim, como foi a segunda temporada, né? Como ela era uma campanha de proposta mais sandbox, ela não tinha número de sessões pré-definidas, ela tinha uma aventura principal ali, né? Um problema maior, um gancho grande, mas que os jogadores simplesmente cagaram pra ele. A campanha inteira. Inteira, inteira, inteira. Eles cagaram pro gancho principal e eles ficaram explorando as sidequests, tá ligado? Então, Só problemas paralelos era o que outros, interessava né? para ele. E isso, outros É, problemas que para ele que também eram problemas importantes, mas não eram realmente o core do negócio. Isso não foi um problema, foi bem interessante assim de ver, né? E quando você vai preparar uma aventura que ela tem uma proposta mais sandbox, você tem realmente que ter uma preparação maior. Você tem que entender o cenário muito bem, você tem que entender os NPCs muito bem. Os NPCs seus, todos eles têm que ter motivações claras, porque eles têm objetivos claros, eles têm que ter qualidades e defeitos muito específicos. E isso tudo tem que estar girando, né? Tem que estar vivo. Se o seu personagem não interage com o NPC A e vai interagir com o NPC B, o NPC A vai continuar fazendo o que ele estava fazendo. tá vendo? E Ele aí não fica fica parado assim. esperando, né? Ele não fica Não. sentado esperando. O mundo ele não pode ser renderizado pela visão dos jogadores. Né? Isso é uma coisa que eu vejo muito em jogos de RPG, onde o mundo só existe enquanto os jogadores estão nele. Então, aquela sala de reuniões fodona no Elísio, ela só funciona, ela só existe, assuntos só são tratados ali dentro e vampiros só interagem no momento que os jogadores estão ali, eles estão vendo e o narrador está narrando. Eu acho isso, porra, muito ruim, cara. Porque a cidade acaba não tendo vida. As pessoas têm que Verdade. perseguir, né? Os NPCs têm que ter vida. Foi mal, foi meio palestrinha, mas continue. Não, não, pô, e é isso aí, cara. Isso é bacana, essas dicas, Cristo. Pô, cara, essa visão que vocês que são mais experientes, né? Esse quadro é exatamente para isso, cara. É um bate-papo para saber um pouco mais de você e também entender a tua visão, não só de mundo, mas também de jogo. Porque todas essas experiências, tudo que você está falando, cara, com certeza vai servir para a galera que está assistindo. O Fala Comigo, Maravilha. Com certeza a galera Maravilhoso vai esse nome. pescar. A galera vai pescar esses detalhes e vai usar nas crônicas, eu tenho certeza, velho, eu tenho certeza.